Olá, sou o Rubens Branco. Vamos falar hoje sobre os principais erros na declaração do imposto de renda que podem levar sua declaração à malha fina. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal que procuraremos esclarecer as dúvidas de vocês. Por exemplo, ao digitar valores na declaração, tomar cuidado na digitação, pois eles são facilmente checados pela Receita com os valores informados pelas fontes pagadoras. Os números devem ser inseridos corretamente. Por exemplo, a separação do centavo deve ser feita com vírgula e não com pontos. Se ao informar o valor de 1.000, por exemplo, o contribuinte inserir 1,0000 reais, a Receita considera que o valor informado foi de 1 e aí a sua declaração vai para a malha. Pensão alimentícia. As pensões, como vocês sabem, têm que ser declaradas porque podem ser abatidas do imposto a pagar. Só que essa pensão que pode ser abatida é a registrada em acordo na Justiça. E aí você pode abater 100% do valor pago. Para quem recebe o valor, os recursos recebidos a título de pensão devem ser tratados como salário e devem ser lançados como renda tributável do contribuinte, mesmo que a pensão seja para os dependentes, para os filhos. Muita gente pensa que pensão alimentícia não está sujeita a imposto de renda. Entretanto, se é dedutível para quem paga, para quem recebe, seja o cônjuge ou os dependentes, deve ser tratado como rendimento tributável sujeito a imposto na declaração. Despesas médicas, por outro lado, são totalmente dedutíveis, porém, de acordo com as regras da Receita, o contribuinte só deve lançar gastos com saúde do titular ou de seus dependentes, devendo estar comprovadas mediante notas de recibos emitidos por profissionais de saúde regulamentados. Ou seja, sempre que você inserir uma despesa médica, tenha certeza que você tem um recibo, que tem lá, se foi um tratamento específico, o médico preencheu o recibo corretamente, dizendo de que se tratava, porque se precisar mostrar o recibo, se não houver todo esse detalhamento, a Receita Federal pode glosar a sua despesa. Despesas com educação, cursos extracurriculares como línguas, curso preparatório para o vestibular, creche, inscrições de exame e gastos com material escolar não são dedutíveis do imposto de renda. Podem ser dedutíveis, entretanto, as despesas do contribuinte e de seus dependentes com as mensalidades escolares do ensino infantil, fundamental, médio e superior, incluindo graduação, mestrado, doutorado e especialização. O limite para esse ano, que já é há mais de 2 anos, ou mesmo já que não houve reajuste, o limite para a dedução de gastos com a educação é de R$ 3.561,50, o que muitas vezes é o valor de uma mensalidade de um mês, de um ano de mensalidade. Ou seja, você paga 12, só pode deduzir um mês. Aluguéis. Aluguéis são considerados rendimento tributável e devem ser obrigatoriamente declarados no imposto de renda. Quem recebe de pessoa física declara no Carnê-Leão. Quem recebe de pessoa jurídica vai declarar como renda sujeita a imposto recebida de pessoa jurídica. É importante saber que o valor dos aluguéis variam muito de acordo com o valor do imóvel, do local, da localização. Quem recebeu aluguel mensal inferior a R$ 1.903,98 em 2020 não precisará declarar. Quem recebeu aluguel mensal superior a R$ 1.903,98 terá que eventualmente recolher imposto, que normalmente é recolhido no Carnê-Leão, e na declaração de ajuste você apresenta os rendimentos e o imposto pago. Mesmo CPF em 2 declarações. O CPF de uma pessoa não pode aparecer em mais de uma declaração. Se 2 contribuintes dividem a despesa, por exemplo, de avós, pais e filhos, será preciso decidir qual deles vai incluir o dependente na declaração. Não pode aparecer, o marido e a esposa declaram separados e eu tomo a dedução do filho e a esposa também toma a dedução do filho. Não pode. Ou um ou outro pode tomar a dedução. Inclusão de dependentes. Somente dependentes de fato, como esposa e filhos, devidamente registrados, podem ter suas despesas abatidas como renda tributável, como despesa médica ou com mensalidade escolar.
Filhos de pais divorciados só podem ser dependentes na declaração de quem detiver a guarda judicial. Então, se a guarda judicial ficou com a mãe, o pai não pode abater a despesa de dependente. O pai separado que paga o plano de saúde do filho, por exemplo, mas não tem a sua guarda judicial, não poderá deduzir esse tipo de gasto na sua declaração. Fique de olho para não cair na malha. Pais e avós só podem ser incluídos como dependentes na declaração se tiverem rendimentos inferiores a 22.847,76 em 2020, sejam eles rendimentos tributáveis ou não. A inclusão de sogros como dependentes segue a mesma regra, mas conta com uma restrição adicional. Eles só podem entrar na declaração caso o contribuinte também inclua seu cônjuge ou companheiro como dependente. Ou seja, eu não posso declarar em separado do meu cônjuge e tomar o pai e a mãe do meu cônjuge como dependente na minha declaração. Só posso fazer isso se meu cônjuge também declara junto comigo, numa declaração só. Se o casal preencher a declaração separadamente, cada um só poderá incluir como dependente seus próprios pais. O neto só pode ser incluído como dependente no imposto de renda dos avós se eles tiverem a sua guarda judicial e se eles estiverem enquadrados nas mesmas regras válidas para a inclusão dos filhos, que é ter até 21 anos de idade ou qualquer idade, se for incapacitado físico ou mentalmente, para o trabalho, ou ter até 24 anos de idade e cursar nível superior ou escola técnica de segundo grau. Ganhos com ações. Quem teve ganho líquido na venda de ações acima de R$20 mil por mês, veja que não é 20 mil de ganho, é 20 mil de venda, valor de venda. Não deve apenas lançar esse ganho na declaração, mas também pagá-los até o último dia do mês seguinte ao da venda dos papéis, através do carnê-leão. Ou seja, se eu vendi um lote de ações por R$40 mil, eu tenho então que declarar isso na minha declaração e no mês seguinte pagar o eventual ganho que eu tenha tido nessa venda. Então, são duas obrigações: declarar e incluir essa venda no carnê-leão pagando o ganho de capital no mês seguinte. Doações. Doações só podem ser dedutíveis se for contribuição feita a instituições cadastradas pelo governo e que possuem incentivo tributário. Então, são consideradas doações incentivadas e passíveis de dedução as doações feitas a fundos municipais, estaduais, distrital, Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, que se enquadram no Estatuto da Criança e do Adolescente, fundos municipais, estaduais, distrital e nacional do idoso, projetos aprovados pelo Ministério da Cultura e enquadrados na Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, projetos aprovados pelo Ministério da Cultura ou pela Agência Nacional do Cinema, Ancine, e enquadrados na Lei de Incentivo de Atividades Audiovisual, projetos aprovados pelo Ministério do Esporte e enquadrados na Lei de Incentivo do Esporte, e projetos aprovados pelo Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde e Pessoas com Deficiência, o famoso PRONAS, ou do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON. O auxílio emergencial vai apresentar este ano um cuidado especial. Por quê? Quem recebeu rendimentos tributáveis superior a 22.847 e recebeu o auxílio emergencial terão que declarar o benefício no imposto de renda e serão obrigados a devolver o valor integral recebido por eles e seus dependentes. Vejam só. Por que isso? Se você recebeu em 2020 o auxílio emergencial, terminou o ano e agora descobriu que você vai ter que devolver, você vai ser obrigado a pagar imposto sobre o que você recebeu em 2020, porque a Receita considera isso um rendimento tributável, e agora em 2021, ao fazer a declaração, descobriu que você não tinha direito a receber. Então é obrigado a devolver, ou seja, você vai ter que devolver um rendimento pelo qual você pagou imposto no ano passado. Tomem cuidado e analisem muito bem essa situação para evitar que a declaração de vocês caia na malha fina. É isso aí.